conseguindo reunir a produção intelectual a respeito dos estudos clássicos, e nós aqui do Núcleo de Estudo da Antiguidade nos sentimos muito felizes de estar participando por mais um ano, né, juntamente com todos vocês, e poder estar divulgando aqui um pouco da sociedade clássica, né? Sobretudo Grécia e Roma, que é um dos principais focos, mas que a gente vem expandindo aí sobre outras sociedades, a cartaginesa, outras sociedades da África, né? Principalmente Egito, e também na Ásia Menor. Então, meu nome é Alair Figueiredo, né? Sou vice-coordenador do Núcleo de Estudo da Antiguidade. A minha área de especialidade está voltada para a Grécia clássica. Eu trabalho com a temática guerra, com a questão da política e o poder no mundo antigo. Juntamente aqui com a professora Maria Regina Cândido e o professor José Roberto, a gente vai fazer uma exposição a respeito do que a gente vem debatendo dentro do nosso núcleo, né? Sobretudo em relação aos debates atuais sobre a questão das pandemias e doenças que vão se expandindo pelo globo. A gente retomou, né, algumas perspectivas de como a sociedade da antiguidade reagiu a esse tipo de problema que também foi enfrentado. Eu passo a palavra para a nossa coordenadora geral, para que ela possa fazer algumas exposições a respeito das apresentações que eu não coloquei aqui. Regina, a palavra é sua. Boa tarde a todos, fico muito feliz de estar participando, né, da SBEC, retornando, né, nessa participação. E hoje nós vamos apresentar para vocês uma parte, né, de uma pesquisa que a gente ainda está em andamento, e foi promovida, a motivação dela foi a situação que nós estamos vivenciando, não é? E depois nós vamos apresentar e gostaríamos que depois a gente pudesse abrir um debate a respeito. Pode passar aí, vou começar com os slides, tá? Muito obrigada. Está visualizando aí? Estou. Bom, pode começar. Então, nós estamos aqui, né, segundo seminário de Grupo de Estudo da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, na qual NEA, Núcleo de Estudo da Antiguidade, junto com seus representantes, no caso aí, eu, Maria Regina Cândido, que sou a coordenadora do Núcleo de Estudo, do NEA, e o professor Alair, que também é vice-coordenador e está fazendo pós-doc lá na UERJ. Então, pode passar, professor. Então, nós começamos o quê? A crise mundial de saúde, que se iniciou em finais de 2019, surpreendeu a todos, levando a imprensa mundial a abastecer a população de informações sobre a sua propagação, extensão e consequências da gripe denominada Covid-19. Diante do cenário apresentado pelos institutos de pesquisas, evidenciamos que sem uma vacina eficaz contra a Covid-19, as incertezas quanto ao futuro continuarão a pairar e a gerarem diversas teorias, algumas até sem bases científicas. Não é? Então, bora lá. De todo modo, não podemos deixar de admitir que o ano de 2020 marcará um profundo impacto global na história da humanidade, devido à disseminação da Covid-19, considerada atualmente pela comunidade científica a síndrome respiratória viral mais severa dos últimos anos. Como pesquisadora e helenista, o impacto da doença nos traz à memória a narrativa de Tucídides sobre a praga que assolou a pole dos atenienses em 430 a.C. e que se prolongou até o ano de 426. Principalmente se considerarmos a sensação de impotência que fomentou o medo gerado na sociedade grega. O discurso de Tucídides tornou-se o suporte de informação sobre os acontecimentos relacionados à Guerra do Peloponeso e o desenvolvimento da epidemia que assolou o verão de Atenas de 430. Pois não. Embora Tucídides mobilize o termo nosos para apontar a doença, a palavra grega, né, em latim, significa pestes. Nós, helenistas, vamos usar o termo epidemia.
né? Epidemia, pelo fato da palavra trazer em seu significado o conceito de doença fatal que se propagou pelo contágio. Segundo a narrativa do autor, o Nosos, doença, começou na Etiópia e depois desceu para o Egito e para a Líbia, alastrando-se pelos outros territórios do Império Persa. Em seguida, a epidemia se espalhou no porto do Pireu, avançando rapidamente em direção ao espaço urbano de Atenas, através da multidão alocada por entre a longa muralha, impactando e causando a desordem social em todo o cotidiano da pole dos atenienses. Tucídides, em meio à desordem social que afetou a região de Atenas, afirma que nem os médicos foram capazes de enfrentar a doença, pois desde o início tinham de tratá-la sem lhe conhecer a natureza. O discurso de Tucídides se caracteriza pelo modelo descritivo do surto epidêmico, seguindo os métodos narrativos vigentes entre os iatros e os fisicois. Ou seja, o discurso seguia de acordo com os termos médicos usados pela escola hipocrática. A narrativa de Tucídides inova substancialmente o método de abordagem dos acontecimentos influenciado pelo discurso dos logográficos, né, de Anaxágoras, e pelo espírito crítico iconoclasta dos sofistas. No entanto, Tucídides não foi o único a reconhecer o fenômeno da propagação e o contágio provocado pela epidemia entre seus contemporâneos presentes em Atenas. A saber, havia outros personagens envolvidos na percepção da doença, como Hipócrates de Cós e Acron de Ágracas. Neste período, Acron pertencia ao mesmo grupo de apoio solidário de Hipócrates de Cós, composto também por Epêndocle e os seguidores de Anaxágoras. Plutarco menciona que o médico Agron de Ágracas ganhou fama durante a disseminação do surto epidêmico em Atenas, ao buscar a cura através da purificação do ar, próximos aos doentes, e com o recurso de incensos e fumaça. Antônio Preu, ao citar Suda, nos informa que Agron era médico, filho de Xenon, foi pedagogo em Atenas e contemporâneo de Epêndocles. Agron era mais velho que Hipócrates de Cós e escreveu tratados sobre a medicina no dialeto dórico. Hipócrates analisava os sintomas da doença, visando reconhecer as suas causas e predizer o tratamento eficaz, e parecia seguir a profilaxia para evitar a propagação da doença, aplicando o mesmo procedimento piroterápico. Nos questionamos sobre a motivação do silêncio de Tucídides sobre os procedimentos profiláticos empreendidos pelos médicos iatros na busca de cura da epidemia que assolou os atenienses. Não podemos esquecer que Heródoto, contemporâneo de Tucídides, também não menciona na sua obra História os procedimentos médicos dos iatros de Cós, e de Sinos. A questão nos permite argumentar para a possibilidade de divergência entre as duas vertentes de pensamento no momento da epidemia. A hetaireia dos Agathos Andros, sobre a liderança de Péricles, e a outra hetaireia dos Iatros Asclepíades, integrante da escola hipocrática. Consideramos que no momento da epidemia de 430, entre os atenienses, os grupos dos filóis, quer dizer, os amigos, né, ativos em Atenas, mobilizando ações de crenças em torno do conceito de quê? Destino, que era o que a crença dos gregos, né? Acreditavam no destino, as mouras. Quem são as moiras, né? Aquela que tece, aquela que fia, clotos, né? A laquese, aquela que tece, ou seja, que dá sorte, o tempo de vida que cada um vai viver, e a atropos é aquela que
corta. No momento, quando ela corta, é quando o ser humano falece. E é isso que os gregos acreditavam. Então, ele tinha a questão do destino, a moira, as desmedidas. As doenças eram fomentadas pelas desmedidas, pelas híbris, entendeu? Às vezes também pela cegueira divina até, e pelos erros, a hamartia. Nosso fio condutor passa pela mobilização desses grupos de companheiros com interesses mútuos e que formavam os grupos, ou seja, as hetaireias, prática comum em Atenas. As investigações de Olivier Orange, no livro Le Groupe des Alcibiades, traz o debate sobre as atividades dos grupos políticos em Atenas. Em princípio, argumentamos que o silêncio de Tucídides sobre a presença de Hipócrates, de Cos, não é? E os demais Iatros e Atenas se deve à hetaireia dos Agathos Andreus, liderada por Tucídides, por Péricles, a qual Tucídides pertencia. Consideramos que durante o surto da peste em Atenas, diante das incertezas contra o destino da guerra, contra o potencial inimigo como Esparta, o acentuado declínio de contingente de combatentes resultou-se no embate entre os grupos políticos, ou seja, entre as hetaireias. Tucídides traz um olhar alternativo ao narrar que, nos primeiros dias de verão, os peloponésios e seus aliados invadiram a Ática e devastaram as regiões por onde eles passavam. O autor deixa transparecer que a doença foi motivada pelas ações humanas, decorrente da Guerra do Peloponeso, cuja entrada deu-se pelo porto do Pireu. E o contágio alastrou-se devido às aglomerações de pessoas oriundas no meio rural que se refugiaram nos templos, entre os muros e na ágora de Atenas. A narrativa do autor nos aponta para o embate entre mitos e logos, tema que mobilizou a hetaireia a qual pertencia. Tucídides, filho de Olóros, do demos de Alimunte, em Atenas, pertencia à aristocracia dos Cágatos, em Atenas, e integrava a hetaireia dos Agathos Andreus. O Estratego foi um eminente político e orador ateniense, participante dos debates sobre a sofística com Anaxágoras de Clasômenas, questionador das narrativas míticas relacionadas aos fenômenos da natureza. O grupo deixa transparecer que, em meados do V século, Atenas presencia a aproximação da elite dos Agathos Andreus com a sofística, que lecionavam a arte da retórica, definiam um modelo de ação visando ao que seria útil à polis e ao cidadão. Aristófanes, nas nuvens, traz ao palco dos atenienses as mudanças provocadas pela revolução educacional promovida pela retórica sofista, na sua forma mais radical, na qual promovia o embate entre o antigo e o novo, entre a tradição e a inovação. Hipócrates era um Kalos Agathos, descendente da família Asclepíades, da região de Cós. Ou seja, formava uma hetaireia, né, cuja proposta estava na difusão dos conhecimentos médicos. Temos que reconhecer, volta a ler. Temos que reconhecer que o conhecimento resultaram em verdadeira revolução nas práticas do saber médico, a começar pela difusão do saber aos estudantes, externo à linhagem familiar dos Asclepíades. A difusão do saber médico se localizava nas áreas urbanas da polis, sob a subvenção de uma estrutura familiar da hetaireia dos Asclepíades. E a maneira de fazer a medicina era um conhecimento que passava de pai para filho. A documentação sobre a presença de Hipócrates em Atenas também tem referências em Platão, Aristóteles, né? Em Platão e Fedro, Aristóteles na política, Estrabão na geografia, Plínio na história natural, né? Referências que deixam transparecer certa veracidade às ações empreendidas pelos integrantes da escola hipocrática, a qual identificamos como hetaireia.
E acrescentamos também os escritos qualificados como pseudoepigrafias, no período helenístico, como The Crete of Athens, Speak from the Altar e Embassy. Os registros reunidos pelos pseudográficos foram provenientes da observação do desenvolvimento das condições apresentadas pelos doentes. A autopsia. O que isso significa? Ver com os próprios olhos as comorbidades de forma individual e diária, visando identificá-las para estabelecer regras gerais sobre as origens e o desenvolvimento das moléstias. A análise da argumentação nos leva a trazer ao debate que a divergência entre a hetaireia dos Agathos Andreus e da hetaireia Asclepíades estava na noção de contágio, que entre os gregos se definia como miasma, associada à ideia de purificação. Podemos afirmar que os dois grupos concordam na existência do miasma, promovido pela peste, porém divergem de que maneira se efetuava a propagação da doença. Em síntese, essa que é a diferença entre esses dois grupos. Um vai achar que a doença se propaga pelo ar e o outro vai achar que a doença se propaga o contágio. Pelo ar, são Asclépio. Por isso, a purificação das madeiras perfumadas com a fumaça para eliminar o vírus, enquanto que o grupo de Péricles, né, e de Tucídides vão achar que não, é pelo contágio, a aglomeração que faz com que a doença se propague. Em síntese, a noção de miasma detém acentuada conotação religiosa e tornou-se o componente principal das tragédias gregas, por mobilizar a ideia de poluição da comunidade políade, promovida pela falta de sofrosine, temperança e pela ribes desmedida. Pois não, Alaide, passo a palavra. Então, dentro desse contexto, né, a noção ela detém proximidades com as ações dos iátros, Asclepíades, que analisavam os fármacos, né, que visavam, com isso, minimizar o sofrimento físico desses pacientes contaminados, aplicando um método que buscava apreender esses sintomas, identificar a origem, o tipo de doença e promover um prognóstico possível de uma possível cura. Dentro desse contexto, a transmissão do saber entre esses grupos ocorria a um restrito círculo dos Asclepíades, como indica a citação: nós somos Asclepíades da linhagem masculina. Contudo, nós podemos notar que esse conhecimento médico passou a ser ministrado a jovens estudantes definidos como Agathoi Andrea, não pertencentes à linhagem familiar por relação de parentesco, mas sim a todos aqueles que acabavam sendo agregados ao grupo dos Asclepíades através da sua hetaireria ou do seu tíasos. Esse propósito de evitar a extensão da peste, que assolou Atenas no século V, a atuação dos Asclepíades, para que a gente possa entender como foi a ação deles e como eles se sedimentaram dentro da polis dos atenienses, nós temos que analisar a relação de Asclépios com Apolo. Segundo o discurso mítico, Asclépios ele é o filho de Apolo, que é o deus da arte, da beleza, com a mortal Coronis. Né? Qualquer relação aqui com o nome foi uma mera coincidência, né? Do que a gente vivencia hoje aqui com a peste. Com a peste, não, com a nossa pandemia. Né? Apolo ele possui algumas qualidades mânticas, né? Possui também o poder de amaldiçoar com sua ira, trazendo uma doença, a chegada de alguns males, causando mortalidade, assim tanto quanto possibilitar a cura. Nesse sentido, Apolo ele foi mencionado, né, dentro das
das narrativas homéricas, mencionando como sendo responsável pela peste ou pela doença, né, que assolou as hordas gregas. Então, Calcas, que era o álgore dos exércitos gregos, adverte que a discórdia entre Aquiles e Agamêmnon, assim como a peste entre os dois exércitos, que assolou seus exércitos, tratava-se de uma maldição divina. Os gregos reuniram-se em assembleia sob o seguinte diálogo. Segundo a narrativa homérica, foi proferido o seguinte discurso: que Deus moveu a discórdia e a luta entre eles. Foi o filho de Leto e Zeus. Contra o rei, uma peste divina as suas hostes enviou e seus guerreiros pereciam porque o Átrida ultrajou Crises, sua sacerdotisa. Então, a crença e a temeridade da força divina de Apolo era bastante intensificada dentro da sociedade helênica. Sua força se projetava em qualidades com outras divindades que estavam a eles relacionadas, entre ele o seu filho Asclépio. Asclépios, ele é filho de Apolo, com a ninfa Córonis, como a gente já apontou, e Asclépios foi educado, né, como o grande ciclo de heróis, pelo centauro Quiron, no Monte Pélion. Junto ao seu mestre, que era um profundo conhecedor da medicina, Asclépio fez grandes progressos e chegou a ressuscitar até mesmo mortos. Asclépio ele acaba sendo citado também como médico dentro do poema Argonáutica de Apolônio de Rhodes. Na célebre expedição dos argonautas, ele está em companhia de heróis como Jasão, Peleu e Héracles, por exemplo. Quiron, seu mestre, o ensina que os segredos de todos os medicamentos fitoterápicos, assim como a arte de curar usando o sangue da górgona que a deusa Atena havia lhe dado. Com ele, Asclépio foi capaz de ressuscitar mortos como Hipólito, Licurgos, Capaneus e Glaucus, o filho de Minos. Acusado por Hades, que é o deus do submundo, né, ele foi acusado de interferir nas leis naturais da humanidade e Zeus acabou o matando com um raio. Mas após a intervenção de Apolos, Zeus percebeu que seus serviços como médico para os mortais e acabou ressuscitando. A divindade, Asclépios, ele ressuscita, né, como divindade olímpica da medicina e é colocado no céu como a constelação de Ofiucus, ou seja, a serpente que ajuda. Então, aqui nós temos uma iconografia, né, uma representação dessa constelação, onde aqui nós encontramos a cabeça da serpente, a cauda, né, aqui no oeste, né, mais na nossa parte esquerda, e ao centro aqui nós teríamos o corpo, né, de Asclépios. E existe toda uma conotação, né, uma representatividade iconográfica dessa circulação da cobra ao redor do corpo de Asclépios, assim como também sobre o seu caduceu, que nós veremos um pouco mais adiante. Em Epidauros foi estabelecido o templo de Asclépio. Tratava-se de um grande centro de peregrinação, no qual milhares de pessoas buscavam ser agraciados pelas suas bênçãos de cura, levando, muitas vezes, moldes, né, de gesso ou de pedra, como se fossem as partes do corpo que deveriam ser curadas, e nesse lugar, antes do período arcaico, Apolo é que era reverenciado. E, em razão dos grupos que se estabeleceram na região, o tipo de filosofia que buscava a cura que foi desenvolvido, o culto de Asclépios obteve projeção e substituiu o pai dentro de seu templo. No local, emergiu a prática da medicina entre os gregos, que visava restituir a saúde dos corpos doentes, cujos primeiros médicos eram, sobretudo, os praticantes de magia. Eram produtores de poções mágicas e manipuladores de ervas. Em razão da metodologia e do tratamento que eles dispensavam aos doentes, os praticantes dessas filosofias acabavam assumindo a denominação de Asclepíades,
entendidos como os descendentes de Asclépios, grupo seleto no qual podemos encontrar proeminentes figuras, dentre elas Hipócrates de Cos. Homero, na Ilíada, irá descrever Asclépios como um rei cujos seus filhos, Mácon e Podalásios, eram médicos qualificados para cuidar dos exércitos gregos em Troia. No entanto, a primeira menção que nós vamos ter a respeito desse herói que foi deificado, o caso Asclépios, o filho de Apolo, é narrada por Hesíodo, na condição de semideus. E por volta de 500 a.C., o mito de Asclépios já estava sedimentado e estabelecido no Peloponeso, aonde a maioria dos médicos e curandeiros eram denominados de Asclepíades. O poeta Píndaro, logo a seguir, ele vai ser um dos responsáveis para sedimentar essa lenda a partir na terceira Ode Pítia. Né? Nessa narrativa da morte de Asclépios, ao ser atingido pelo raio lançado por Zeus, Asclépio, ele, num primeiro momento, ele é punido exatamente por ter cometido uma híbris, ou seja, de ter contribuído de ajudar um homem que teria cometido o excesso da cobiça desmedida pelo ouro. Nesse sentido, quando a peste ela chega a Atenas em 430, um terço da população ateniense acaba sendo dizimada. Após o fracasso de todos os recursos e súplicas a todos os deuses no panteão ateniense, em busca dessa cura, acabaram tendo que recorrer ao clamor de Asclépios de Epidauro. Dentro de breve período, a praga recuou e o crédito desse alívio nos sofrimentos recai exatamente sobre o herói deificado pelo qual os atenienses clamaram. E então, ele passa também a ser deificado junto aos atenienses em seu panteão. A Medita projetou a atuação filosófica e política dos Asclepíades junto à comunidade ateniense e, na mesma medida, os adeptos das práticas religiosas que acreditavam que a cura vinha através de um processo divino também não perderam tempo. Asclépio, então, foi um herói deificado e, por ser dotado de uma natureza humana e divina, as oferendas que lhe eram outorgadas visavam conferir a ele o status de Deus. Nesse sentido, ele recebia os sacrifícios. Os integrantes do seu tíasus de culto realizavam esses ritos de modo reservado, dentro de um culto de mistério no espaço privado protegido pelo Tolos de Epidauros. Envolto nessa mística que tomava o ambiente em Epidauros, havia a lenda de uma serpente que era guardiã do lugar e que tinha, entre os antigos, o dom da adivinhação. O réptil representava as forças quitônicas e sua renovação da pele segundo os ciclos simbolizava a vida que renascia e se renovava de maneira ininterrupta. Por isso, ao se enroscar num bastão, a serpente mostrava-se como um dos atributos de Asclépios, o deus da medicina, que podia fazer renascer o corpo, curando seus males. Então, embora houvesse toda uma técnica, tinha também a crença. Por exemplo, a serpente, se aparecesse, né, circulando à volta do caduceu ou da clava, você tinha ali também um indício de que aquele doente tinha um grande potencial de salvamento. E mesmo durante o sono, os enfermos estavam também no processo de cura. Acreditava-se que Asclépio viria em visita tocar a enfermidade dos doentes, enquanto os seus sacerdotes prescreviam seus receituários. Com o tempo e a experiência adquirida nessas curas por meio de ervas e cirurgias, foram se identificando prognóstico para determinados males. A cura alcançada sobre as doenças foi objeto de debate e de junção para a medicina do período. Se questionava a possibilidade de haver uma técnica para determinada cura. No banquete de Platão, é possível nós encontrarmos o discurso prezando pelo autodiagnóstico, né?
Você vai ter o discurso de Euríximaco junto a Aristófanes, inclusive, dele se autoexaminar, né? E através daquilo dali, você identificar qual o potencial mal para encontrar a cura. Assim, muitas documentações que datam a Era Clássica nos permitem analisar e identificar a existência de um guia no procedimento médico junto aos enfermos. O pequeno tratado Peri Tecné, que pertence ao Corpus Hippocratium, ou coleção hipocrática, trata-se do primeiro documento histórico, se não for o único, que nos permite analisar o debate a respeito do estabelecimento do conhecimento médico. Como defende a pesquisadora Regina Rebolo, trata-se de uma das primeiras peças de defesa da medicina contra os seus detratores e críticos ao final do século V, sendo um dos mais importantes testemunhos da antiguidade quanto às reflexões filosóficas e epistemológicas sobre a medicina. A pesquisadora Regina Rebolo destaca que o Corpus Hippocratium é o único corpus da era clássica que conservou integridade e tornou-se exemplo de tratados chamados Tecnae, os quais visavam definir regras de arte ou técnica médica. O tratado mostra que a Tecnae já possuía, no que diz respeito às suas regras, métodos críticos e contestadores que exigiriam dos seus representantes uma reflexão sistemática. Não se tratava de mera crença. Fornece uma ideia do teor das primeiras discussões médicas e do conjunto de reflexões epistemológicas desse período. Delineava a primeira teoria do conhecimento médico, que teria sido recuperada e citada por Platão, especialmente no Gorgias e no Fedro. O tratado, intitulado Sobre a Arte Médica, é uma das 52 obras, de um total de 72 livros, que pertence ao conjunto de escritos conhecido como Coleção Hipocrática. Esses tratados são datados entre a segunda metade do século V e a primeira metade do século IV, havendo outras mais recentes da era helenística e também do período romano. Torna-se, então, pertinente destacar que parte dessa coleção encontrava-se concentrada na escola dos Asclepíades da ilha de Cós, provavelmente produzida e reunida pelos integrantes do seu Tíasos, que era próprio e movimentado também por Hipócrates de Cós. Composto por apenas 13 parágrafos, o tratado é considerado um dos livros mais antigos da coleção hipocrática e seu estilo de argumentação e prosa o definem como um discurso retórico em defesa da medicina. O estilo retórico sofístico torna-se muito presente no texto e tem como foco a sensibilidade do Iatros a respeito das questões médicas. Os comentadores não identificam seu autor, ora atribuem seu estilo de discurso a Protágoras, ora a Hípias, ou ainda a Heródico de Selímbria. O fato comum é que todos esses sofistas ou médicos são citados por Platão em suas obras. Muito embora não possamos afirmar com clareza a respeito da autoria, nós podemos identificar que o autor estava familiarizado com a arte médica, isso porque os textos demonstram certa competência de exposições nas questões clínicas e anatomofisiológicas e ainda permitia-se conhecer o debate filosófico e epistemológico que circulava no período. Em linhas gerais, a argumentação central do texto se dirige àqueles que negam a existência de uma arte ou técnica médica, que se torna capaz de conduzir o processo e o sucesso da cura. Por isso, deve estar estruturada de maneira lógica para responder 4 questões principais. São elas: as curas, elas seriam produto de um acaso? Isto é, seriam espontâneas? 2. Há casos de doentes que, sem ajuda médica, recuperaram a saúde? 3. Há casos de doentes que, apesar da ajuda médica, morreram? 4.
Os médicos se recusam a tratar os casos sem esperança ou desenganados, o que atestaria sua incapacidade de curar e, consequentemente, teria, com isso, a prova da inexistência de uma arte médica? A resposta nós vemos através da coleção hipocrática em 4 pontos sistematicamente fundamentados. Questão 1, a eficácia da medicina é limitada por suas técnicas e pela natureza do mal que está assistindo, que acometeu o assistido. Logo, tais limites são, em última instância, prova de que a cura não está limitada a uma vontade divina. 2, nos casos incuráveis, a medicina ela deve se abster. Ela não deve apontar que sim nem que não a respeito. Vai fazer uma epoqué, né? 3, uma das mais notáveis provas da existência de uma arte médica é o fato de que ela cura até os casos invisíveis, doenças internas cujos sinais são inobserváveis e devem ser exteriorizados. E 4, a arte médica pode ser estabelecida porque é um saber que apresenta o porquê da doença, descreve o seu processo e sugere uma terapêutica. Por isso, o médico deve ser visto como um representante maior do artesão, demiurgoi, e a medicina como uma das mais altas e dignas tecnai. Podemos concluir, nesse primeiro momento, que a humanidade, vez ou outra, vai passar por momentos de caos, tal qual os atenienses passaram no período clássico, em 430, e através de desordens e pandemias que acometem a sociedade. Mas, como diria Heráclito de Éfeso, para explicar a ordem da física, tudo flui. Vemos que isso faz parte de uma vida social, de uma vivência social. Então, portanto, nós clamamos a todos, cuidem-se. Muito obrigado, Zé Roberto. Vou agora preparar a sua apresentação. Okay. Boa tarde a todos. Então, em uma perspectiva comparada, eu vou fazer uma comparação entre a questão grega e a questão romana a partir da epidemia no tempo dos Antoninos, né? Procurando ver os dois lados de uma epidemia, a grega e a romana. Posso, Alain? Já vai? Pode? Pode, fica à vontade. Então, vou começar. A peste de Antonina, ou peste dos Antoninos, foi uma epidemia que se iniciou em 165, atingiu Roma depois e o restante do Império em 166, perdurando no território até 180. Essa epidemia tinha como sintomas febre, erupções cutâneas e diarreia, de acordo com Cláudio Galeno, em modos medentes. Essa doença pode ter causado a morte dos imperadores Lúcio Vero e Marco Aurélio. Observa-se que os sintomas da peste se assemelham muito com a peste de Atenas, com relação aos sintomas. De acordo com Dion Cássio, a praga matava mais de 2.000 pessoas por dia em Roma, com uma taxa de mortalidade em torno de 25%. Estudos sobre a epidemia recentes estimam que o total de mortes ultrapassa 5 milhões de pessoas. Em particular, o exército romano foi bem enfraquecido pela peste, com milhares de soldados acometidos da doença e mortos. Martin Sicker descreve que a epidemia apareceu durante o cerco a Roma, a cidade seleucida na província da Pártia, entre 165 e 166. Lúcio Vero teria profanado de uma tumba babilônica, ou um soldado teria invadido uma tumba de uma divindade solar, provavelmente aí Apolo, comparativamente a Atenas, seguindo as biografias dos imperadores. Amiano Marcelino reportou que a peste se espalhou para a Gália, para as regiões do Rio Reno e
após o retorno de Lúcio Vero. Eutrópio afirma que a praga se alastrou por todo o império. Assim como no caso da gripe espanhola, dissipada pelo mundo por meio da movimentação de contingentes do exército durante a Primeira Guerra Mundial, a peste de Antonina seguiu o mesmo processo, por volta da casa dos militares de Lúcio Vero e depois de Marco Aurélio. Aliado a isso, ocorre o fato que a higiene na época romana era feita de maneira rudimentar, apesar das cloacas, aquedutos e casas de banho, ampliando a disseminação da peste antonina. A falta de soldados disponíveis fez com que Marco Aurélio recrutasse qualquer homem capaz de lutar, escravos, criminosos e gladiadores. Se esgotava, assim, a oferta de gladiadores e que aí, do mesmo sentido, a falta de jogos dentro do Império Romano, fato que irritou o povo e exigiu nada mais, nada menos do que novos entretenimentos que o imperador teria que promover para justamente minimizar esse extenso estresse. De acordo com R. Hanna, que argumenta a cultura romana, o urbanismo, a interdependência entre cidades e províncias facilitou a disseminação de doenças infecciosas. Cidades superlotadas, dietas ruins, que levavam à desnutrição e falta de medidas sanitárias fizeram cidades romanas os epicentros para as transmissões das doenças. Kari Harper sugere um viés alternativo, tendo a peste se originado na África, como resultado de mudanças climáticas que disseminaram um surto de varíola. Na perspectiva de Frank McLean, o mundo antigo era assolado por dolorosas doenças, como sarampo, varíola, malária, tuberculose, hanseníase, tifo, difteria, teto, pólio, além de pestes pneumônicas e bubônicas, sendo a praga antonina caracterizada como uma malária transmitida pelos mosquitos. A medicina romana não tinha meios de compreender as várias causas da doença. A existência do vírus da varíola era claramente desconhecida. Assim como pouco se restava a fazer diante dos prodígios que se manifestavam, não se podia fazer nada, né? E, além disso, há um outro fator militar dentro desse contexto, que é a invasão dos marcomanos. Por isso, como tentativa de se minimizar os efeitos, Marco Aurélio determinou que fosse celebrado um Lestis Terminum, uma cerimônia purgativa na qual se oferecia de uma ceia aos deuses, representado por seus bustos e imagens também de senadores que foram mortos por tal praga como uma de honraria. Segundo Lynch, Marco convocou todos os ritos conhecidos e seus respectivos sacerdotes e tentou purificar Roma. O historiador australiano Ralph Crispin especula que a praga tenha se originado na China durante a dinastia Han, diante do ano de 166, segundo relatos feitos em registros chineses históricos. A peste afetou as relações indo-romanas de Oceano Índico, e a peste antonina teve um papel fundamental no processo de decadência do Império Romano do Ocidente. Por fim, Bock argumenta que o surto de peste em 166 contribuiu para um declínio no crescimento populacional, levando os militares a recrutar camponeses e funcionários locais, resultando em uma menor produção de alimentos e falta de apoio, então, subsequentemente, aos assuntos da cidade e enfraquecendo, então, Roma para se defender de invasões bárbaras que aconteceu nos séculos seguintes. Bem, o trabalho ainda vai de aumentar um pouco mais, né, e vai estar resultado no trabalho de uma aluna da pós-graduação
mais para o futuro do ano que vem. Obrigado a todos. Regina? Pode continuar, Regina. Não, bom, agora, né, eu passo a palavra para a coordenadora da sala, né, que acho que são abertas agora as perguntas, não sei, os questionamentos, eu não sei como é que funciona. Ah, bom, tudo bem. Alguém ainda fosse falar, mas aí, né, podemos abrir, acabamos então. Aqui, a gente acaba aqui a nossa apresentação e abrimos para as perguntas. Fique tranquilo, então, vamos começar. Tá bom, obrigada. Alguém quer se manifestar? Não, uma pergunta ainda. Achei tudo muito parecido com hoje. Na verdade, questões, né? A elucubração, as polêmicas. Na verdade, o que a gente procurou exatamente demonstrar, foi a Ana, né, que fez esse comentário, foi exatamente algumas questões que, embora, né, todo o avanço tecnológico e da medicina que a gente tem hoje, a gente, por uma condição humana, acaba perpassando por algumas angústias semelhantes. Então, vai ter ali, né, uma discussão a respeito se essa aglomeração ela permitia, né, um maior contágio da peste entre a população, se seria melhor essa população ficar distante, que se isso seria uma maldição divina. O que nós temos hoje é que a gente não trouxe o nosso artigo completo aqui, né? Mas, por exemplo, casos de grupos místicos que estão fazendo todo um discurso a respeito de uma renovação da era do planeta e, por conta disso, atribuindo aos deuses também, né, sem uma causa científica que possa comprovar a razão, né, dessa maldição da peste. Então, foi um dos pontos que a gente acabou também se preocupando em explorar dentro desse contexto aí. E completando o que o professor Alain está falando, nós temos que ver o seguinte: essas questões de peste, epidemias, doenças que avançam contra a humanidade, ela vai sempre acontecer porque existe uma relação muito próxima entre o homem e o animal. Enquanto houver essa relação próxima, nós vamos estar suscetíveis, sim, de ter determinadas doenças que a gente, às vezes, não conhece. Por quê? A mutação do vírus, a mutação de bactérias e essas questões, porque o mundo evolui. E esses animais, esses vírus e esses seres também evoluem, não é? Qual é o problema da nossa saída? Nós não podemos sair do Brasil. Se nós sairmos do Brasil, vamos ter que ficar 15 dias de quarentena. Por quê? Porque o vírus que está aqui não é o mesmo que está aonde lugar, na Europa ou na China, ou seja, onde for. Ele teve adaptações. Por isso que tem esse problema. Eu acredito até que essas segundas ondas, assim, muitas pessoas viajaram e estão trazendo esses vírus modificados fora do Brasil para cá. E a gente não conseguimos achar remédio, vacina para esse primeiro momento. Misturando com outro, ele vai se tornando ele está adorando. Gente, eu acho que esse vírus adora o ser humano. Você está entendendo? Como nós ajudamos ele a viver? Entendeu? Ele está variando, vai se modificando, entendeu? E a gente faz aquilo que ele quer. Teve alguém que levantou a mão. O que eu acho assim, interessante que nós tentamos trazer no nosso trabalho, ele não está completo ainda, tá, gente? Isso é uma primeira versão, a gente ainda vai ter que fazer umas revisões, estamos fazendo outras leituras, outros documentos, mas o que eu achei interessante é que, primeiro, o silêncio de Tucídides não fala, Heródoto também não fala, isso aí nos chamou a atenção. Aí nós fomos ver por quê. Há uma divergência entre eles, né? O grupo de Tucídides, que é o grupo de Péricles, eles estão com a retórica sofista, eles estão ali com Anaxágoras, dizendo, né, olha, se os deuses existem, o Protágoras também, eu não sei, eu nunca os vi, não é? Então, eu acho que nós, sim, os seres humanos, somos responsáveis por nossas ações. Só que, ao mesmo tempo, a questão do miasma foi a grande questão daquele momento, o miasma. Porque como é que ele se propaga?
esse vírus ele está dentro desse miasma grego. Agora, ele se propaga por quê? Pelo ar? Não é? Se for pelo ar, nós temos que ir pelo grupo de Hipócrates, Asclépio. Só que o grupo de Tucídides, eles não estão indo pelo lado religioso. Eles querem defender a ideia que não é pelo ar. Se nós não vamos falar dessa questão de fumaça perfumada, né? Essa questão de isso tudo leva a incenso, leva a questão religiosa. Nós queremos botar o pé no chão. Esse vírus chegou, entrou pelo Pireu e vai contaminando pelo contato entre as pessoas, a aglomeração. Parece muito parecido com o que nós estamos vendo hoje, né? A toda hora do discurso, não vamos fazer aglomerações, porque isso promove e propicia a propagação do vírus. Cuidado, o vírus tem que usar máscara. Por quê? Porque quando você fala, se você estiver contaminado, você vai contaminar o outro. Então, é interessante que, enquanto no mundo antigo, no período que nós estamos trabalhando, no 5º século, eles estão com questões divergentes, não é? Nós, atualmente, juntamos as duas coisas. A máscara contra a propagação do ar, não é? E a outra questão é o quê? É a questão de evitar a aglomeração para não propagar o contágio entre uma pessoa e outra. É muito interessante, nós juntamos as duas questões. Tem algumas pessoas que levantaram a mão e tem alguns questionamentos aqui. Sim, fica à vontade. Bom, eu estou vendo aqui um questionamento, né, do Abdoral, né? Ele falando a respeito, aqui, nos perguntando a respeito da cura milagrosa, se caracteriza como um benefício divino, por exemplo, no cristianismo, ou a doença é causada por uma intervenção dos agentes? Depois o professor Zé Roberto e a professora Maria Regina também fiquem à vontade para apontar, mas eu vou fazer um primeiro apontamento aqui. O que a gente tem identificado, né, dentro da análise dos documentos que a gente tem analisado, que, de fato, esse contágio ele se dava através dos agentes virais que a gente não identifica do que se tratava, né? Mas, no entanto, nós estamos numa sociedade no qual os deuses eles vivem numa imanência com o cotidiano humano, né? E a decisão a respeito da sorte desses indivíduos era constantemente pregada dentro desse discurso. E, a partir disso, você começa a acreditar que, de fato, houve uma maldição divina a respeito disso. Por exemplo, Apolo era um deus protetor de Esparta, inimigo de Atenas, né? E havia Pítia, por exemplo, predizido que Atenas iria perder a guerra. Então, tudo esse tipo de mística circulava durante esse pensamento. Agora, um ponto a se destacar a respeito dessa questão da aglomeração, ela é um fator a ser considerado dentro desse contexto, porque Péricles ele retira, né, a grande massa que está nucleada na Cora, na zona rural, leva para Ache, na zona urbana, onde há uma aglomeração intensa de pessoas. A questão do cotidiano, né, no espaço das embarcações atenienses, dos trieres, também era um espaço diminuto, um espaço estreito, com 170 homens, aproximadamente 200 homens ali vivendo durante dias, né, sem nenhum tipo de proteção. E uma outra questão aqui que o Zé Roberto trouxe a respeito da praga antonina, que é a respeito dela começar exatamente dentro dos exércitos, né? A esse propósito, nós vamos ter ali os contubérnios, né, romanos, que seriam instalações onde ficariam ali 8 homens, que seriam as unidades mínimas de combate dentro dos manípulos, né, mantendo essa relação cotidiana constantemente. Tudo isso aí são fatores que facilitam a propagação do vírus. Regina e Zé podem ficar à vontade. Completando o que o professor Alaí falou, né, tem uma questão também fundamental que nós temos que levar em consideração também, que vai ajudar a propagação do vírus. A questão da alimentação, gente. Fragilizou a alimentação drasticamente. Entendeu? Então, isso aí vai influenciar, porque o período de guerra
né, a questão cercada ali por Esparta e Atenas em conflito, né, a dificuldade de trazer mantimentos, vão trazer aquele carregamento de grãos da Etiópia, né, e isso vai disseminar na doença. Agora, a população também interna, ela estava fragilizada com a questão da própria alimentação. Você sabe, em todo momento de guerra, a primeira coisa que é cortada é o suprimento de alimentação. Se você tem um estoque, aquela guerra já estava durando algum tempo, e esse estoque vai diminuindo. Foi a necessidade de pegar grãos, tendo em vista que os espartanos queimaram, né, todos os grãos que seriam... Eles entraram justamente no período da colheita. Então, queimaram. Quer dizer, eles não sabem... Geralmente, a documentação diz que eles queimaram. Eles recolheram parte dos grãos, levaram, e o que eles não puderam levar, eles queimaram. Não foi, né? Entendeu? A terra arrasada foi depois. Então, os atenienses ficaram, durante algum tempo, sem nenhuma alimentação sustentável. A alimentação foi o mínimo possível. Então, foi a necessidade de Péricles de fazer vir esse carregamento do Egito, que acabou vindo, por alguma razão, ele já veio, esses grãos vieram contaminados. Você está entendendo? E acabou dizimando aí metade da população. Você vê que ele vai ser tão forte que e aí nós também podemos nos precaver, porque ele começou em 430, em 426 o vírus ainda estava ativo. Entendeu? A gente não tem informações depois, mas a gente sabe que mesmo depois de 426, eles continuaram. Essa peste continuou. Por que marca 426? Vai ser quando os atenienses, quer dizer, no caso, na figura de Sófocles, vai trazer a figura, né, de Asclépio para criar um altar ali do lado do Teatro dos Dionísios. Um ponto importante, Regina, quando você cita essa questão da dizimação da população, só na campanha da Sicília que você vai ter uma geração repondo essa perda de contingente. Né? E vai ser quando? Lá embaixo. 414. 415, 414. Que você vai ter. Então, olha só o tempo, não é? Então, a gente vê que foram muitos os que morreram, e no caso, aí isso serve para a gente ter Eu gosto de estudar a história antiga porque acaba nos alertando que determinadas questões fazem parte da vida social, da vida em sociedade. E que nós temos que aprender é o seguinte: não vai ser em 2021 que nós vamos cessar a expansão dessa doença, não, gente. Ela vai permanecer com a gente durante algum tempo. Nós vamos ter que aprender a conviver com ela. Ela vai demorar a sair da gente. Você está entendendo? Porque a mutação do vírus, ela é vital, digamos assim, é presente na nossa sociedade. O vírus que está aqui no Brasil não é o mesmo de Portugal, Espanha, Europa, Grécia. E você está vendo, vai abrir os contatos, as viagens, e vai trazer. Aí, de vez em quando, você tem um surto. Só que como vai ter alguma vacina que vai minimizar essa questão, né? Não vai ter essa mortandade que está sendo. Hoje eu estou sabendo que aqui no Rio de Janeiro temos 200 pessoas na fila esperando para serem medicadas. Para você ver, 200. Olha só, tempos atrás a gente já estava minimizando isso. Hoje nós temos 200 pessoas na fila para serem atendidas nos hospitais. Quer dizer, é difícil. Então, a gente tem que aprender a conviver com isso. E por isso que a gente colocou ali no final, por favor, cuidem-se. Não tem outro jeito. Temos que ter um pouco de paciência. Se puder ficar em casa, fica. Se puder esperar a vacina, melhor ainda. É o que nós podemos fazer. A contribuição que a gente queria dar com essa nossa pesquisa, nesse caso, é nesse sentido. Segue aí. Bem, só para complementar do caso romano aí, a gente tem o quê? No caso, uma explicação econômica que está surgindo nos últimos tempos, na questão do desabastecimento. A gente pode lembrar o caso recente aí do Foz do Iguaçu, né, que os argentinos no Porto Mais Iguaçu estão tirando comida que foi de aterrada, frangos foram aterrados, né, pelo exército, porque não tem comida para se abastecer. Então, o caso também pode ser esse para Roma também, né? Uma crise de desabastecimento de comida, já que todo o contingente está indo para fora para o próprio exército,
né? Então você tem uma crise alimentar, e aí os grãos que estão infectados vão servir de alimento, e aí a própria doença vai para a população de uma forma geral, e aí me lembra por que os infectologistas pedem para que a gente use álcool gel para limpar os alimentos, é para justamente tirar o vírus dessa comida. E a questão aí também é a atividade naval do período para sustentação dessa fronteira romana, né, ajudou a proliferar o vírus, né, e comparativamente aí com a gripe espanhola, você tem um movimento de contingente militar grande e o vírus vai acompanhando esse exército romano aí. Então, o grande disseminador da doença para o período romano vai ser o exército e os soldados que vão liberar o vírus para o resto da população romana. Teve alguém aqui que perguntou para a gente falar um pouquinho sobre o núcleo, e depois tem algumas perguntas do Carlos Euclides para a gente comentar. Regina, fala um pouquinho do núcleo aqui, que eles estão pedindo para falar. Bom, nós somos do Estudo da Antiguidade, ali temos um site, se você botar no Google NEA UERJ aparece, né? Nós somos um núcleo temos mais ou menos 15 integrantes, 15 pesquisadores, entre professores e alunos, mestrandos, doutorandos, alunos de graduação. A nossa temática, geralmente, a gente busca, primeiro, pegar tema de pesquisas que não sejam muito, digamos assim, divulgados, né? Que não tema de pesquisas mais singulares. Não é? A gente tem essa característica. Por exemplo, nós temos aqui, né, o professor Felipe Nascimento, que trabalha com música no mundo antigo, né? No período clássico. Ele trabalha com música. É difícil você ver alguém, né? O professor Alaí está trabalhando com a questão da trierarquia, está fazendo o pós-doc dele na UERJ com a questão da trierarquia, né? O professor José Roberto trabalhou com Safo, mas não como ela, com a questão da sexualidade, não, como pedagoga. Ela como pedagoga, quer dizer, um outro olhar que nós conseguimos montar. Então, nós temos, assim, várias questões relacionadas com prática da religião e magia, relação entre religião e magia, né? Como a questão dos catádermos, dos deficciones, né? Nós temos a questão da região de Náucrates, que também quase ninguém trabalha, né? Que é lá no Egito, a questão da relação de Náucrates próximo com os atenienses. Temos a questão também de Flávio Joséfo e a questão de Cesareia, né, o porto de Cesareia, como é que ele foi montado, a pesquisa do professor Júnior, né? Temos a questão dos gladiadores também, mas os gladiadores não como as pesquisas têm sido faladas, mas sim como que os gladiadores fomentam a questão econômica em torno ali do Coliseu. Vai fomentar. E agora, foi muito interessante essa questão dos gladiadores, porque veio da onde? Que nós estamos ali na UERJ, né? Do lado do Maracanã. E nós vimos que quando ia ter jogo, essas coisas, há algum tempo atrás, várias barraquinhas se formavam ao redor do Maracanã. E isso deu a ideia do Melo, né, que é o responsável por essa pesquisa, de fazer essa questão dos gladiadores, mas mostrando a participação econômica, compra e venda de gladiadores, o enriquecimento do lanista, não é? E questões nesse sentido. Ele começou no mestrado e agora está com doutorado, dando continuidade a esse projeto. Então, quer dizer, nós sempre trabalhamos assim, tentando trazer essa questão de Grécia e Roma, através do quê? Através do olhar tanto do grego quanto do romano. Temos a questão dos africanos, não é? A relação dos gregos com a questão daquele vaso janeiformes, que tem, de um lado nós vamos ver um negro, do outro lado nós vamos ver um caucasiano, e essa relação estreita entre eles, que não é muito falado, né? Então, nós temos alguns alunos que defendem a questão das ações afirmativas, que estão desenvolvendo pesquisa sobre essa questão. Não sei se eu atendi aí. Dando aqui um segmento aos questionamentos, tem a Ana Virgínia, né? Estava com a mão levantada, mas vamos aqui comentar um pouquinho sobre o Carlos. Ele pergunta o seguinte para a gente aqui, né? Carlos Euclides.
estariam os grãos, né, não acredito que seja grãos aqui, contaminados, ou os navegadores que se contaminaram ao ter contato com as pessoas contaminadas. Carlos, nós identificamos, né, pela uma análise presente no discurso, que possivelmente essa contaminação se dava através dos agentes humanos e não dos grãos, porque você não vai ter essa mesma incidência, né, da mesma peste concomitantemente em outra região nesse período aí. Então, identificamos nesse primeiro momento que fossem os agentes, né? Pode ser que, de repente, a análise do documento venha demonstrar um outro ponto aqui que nós não identificamos, mas nesse primeiro ponto, e depois você pergunta se a historiografia tem registro de alguma cidade ou comunidade que ficou isolada e não teve registro da contaminação na antiguidade. Também não identificamos o relato de alguém, de alguma comunidade que ficou isolada, mas, no entanto, todo esse discurso reverberava por todo o Mediterrâneo da peste que assolou Atenas. Então, evitava-se, inclusive, que Atenas pudesse abastecer com tropas auxiliares de mercenário os seus combatentes, porque acreditava-se, num primeiro momento, que fosse uma maldição divina. Regina, Isé, fiquem à vontade. Essa questão é muito interessante mesmo, porque como que você vai dizer para a população, uma população que cuida ali da questão religiosa, faz seus ritos, que aquilo que está te acometendo não é uma ira divina? Como você vai explicar isso para a população? Você está entendendo? Então, você vai ter que manejar as duas questões. Tentar colocar com que ele a questão da asepsia, não é? Mas, ao mesmo tempo, trazer a questão religiosa. Por isso que Asclépio vai conseguir um espaço grande, porque ele vai juntar as duas coisas. Entendeu? E nós vamos ter também os errantes, aquelas pessoas que estão vendendo a cura. Também tem isso. Vai vender a cura, vai dizer que eles conseguem fazer rituais que vai tirar aquela doença do seu corpo. Você está entendendo? Então, alguns que vão usar um pouco da medicina de Hipócrates com a questão religiosa de Asclépios. Então, talvez consiga, com ervas, com asepsia, a questão da limpeza, da purificação, digamos assim. Não é isso que a gente está fazendo toda hora? A piroterapia, né? A piroterapia. Piroterapia, lava as mãos quando você chega. Você está evitando. Você vai ali, volta, lava as mãos, olha, tira essa roupa, lava logo. Quer dizer, você já está fazendo essa higienização, você está postergando, você está evitando de ser contaminado. Então, nesse mundo antigo, de você falar só essa questão, de você cuidar da asepsia, sem trazer a questão religiosa, ia ficar difícil para eles entenderem. É uma sociedade religiosa. A religião está muito entranhada dentro deles. Então, você vai ver por que Asclépio, o grupo que vai seguir Asclépio, não estou dizendo nem que vai ser Hipócrates, porque Hipócrates ele vai ser racionalista. Ele vai ser apenas um descendente de Asclépio, mas ele não vai pregar, entendeu? A retórica asclepsíade. Não, ele vai usar de toda a questão da asepsia, do cuidado com o corpo. Não é? Agora, quando vai ali Epidauro, que vai ser criado esse santuário, com Deus, mais um, que era um lugar que tinha vários santuários, e vai criar-se, então, esse grupo de Asclépio, que vai trazer toda a asepsia, cuidado, higiene, a questão da fumaça, dos incensos, junto com quem? Orações, cuidado, a mente. Você está entendendo? Então, você vai trazer essas duas. Por isso que a Epidauro vai se tornar um grande centro religioso e de cura. Você está entendendo? De cura. Por quê? Vai trazer ele vai juntar esses dois. Enquanto que em Atenas, no período de 430, essas duas vertentes elas não estão se dialogando, não são duas, estão se rivalizando, já quando vai para no período mais tarde, né, depois de 430, quando vão 29 e 28, essas duas vertentes vão começar a dialogar e vai criar ali Epidauro, esse centro religioso, que vai congregar tanto a questão religiosa quanto a questão médica, da asepsia, do cuidado, da higiene.
Zé, para o caso romano aqui, você tem duas questões. Uma que Lúcio Vero vai para Pártia, para a Ásia, e aí toda a legião volta para Roma, fica estacionada em Roma um tempo, depois voltam para as suas províncias de origem. As legiões vão para cada um para a sua província. Então aí é o primeiro alastramento desse vírus presente aí. Depois de esse vírus, como tem a questão da curva, né? Vai ao seu ápice, depois desce, recai, só que o Marco Antônio vai ter uma outra guerra contra os marcomanos na região da Germânia para a questão da fronteira. E o vírus novamente volta nesse processo de idas e vindas das legiões romanas, né? E aí, o que o Galeno tenta fazer? Ele vai recuperar a questão hipocrática, tanto que é galeno-hipocrática, e aí vai ver noção de corpo, noção de como é que cada corpo reage a uma medicação ou a um farmacói, né? E aí, cada localidade do Império Romano, esse vírus vai ser colocado de uma maneira, que nem no nosso mundo globalizado. Cada área do mundo, o vírus se projeta de um modo e se modifica, né? Ou ele fica mais incubado e depois ele aparece de novo, né? Ou ele some de vez, né? No caso romano, provavelmente foi a mesma questão, né? O vírus se adaptou a regiões do mundo romano. A Patrícia, né, nos pergunta aqui, né, partindo das semelhanças entre o cenário antigo e atual, considerando a polêmica contemporânea em torno da assistência do Estado à população, pergunto se nas narrativas estudadas no contexto Grécia e Roma há registro sobre alguma providência de suporte... Opa, fugiu aqui. Sobre alguma providência de suporte dos governantes à população, além da assistência médica, por exemplo, distribuição de recursos, de manejo da população. Patrícia, você vai ter na oração de Péricles, né, apontando medidas que tiveram que ser tomadas, né, a respeito disso, como, por exemplo, você retirar os ossos, né, que já estavam sepultados e fazer a pirotecnia, como é que eu posso fazer? A queima deles, né? Exatamente para evitar que o solo pudesse ser contaminado e a peste alastrasse por conta disso, né? Agora, é importante ressaltar de você falar sobre a questão médica. Existiam os grupos que viviam, como a Regina apontou, exatamente da venda dessas poções, desses elementos. Então, era uma questão muito complexa para você, através de uma política pública, né, você falar aí sobre a questão de saúde, né? Regina, quer comentar alguma coisa a respeito? Aí, no caso assim, a gente pode ver o seguinte: o que a polis dos atenienses, diante dessas arguras todas, ela vai fazer? Ela vai providenciar a entrada de grãos, que vai ser distribuído grátis, grãos grátis, entendeu? Para poder ajudar a população a se alimentar. É isso que ela vai fazer, né? Ou então vai vender os grãos, ou as farinhas, aqueles farináceos, para fazer aquela papa que eles faziam, né, própria deles, através de um preço muito irrisório, bem simbólico, para não ter que dar de graça, para dar uma valorização, aí vai ajudar. Agora, em casos extremos, você vai providenciar o quê? A distribuição de grãos para essas famílias, para elas se alimentar, não é? E caso você seja cometido de alguma doença, vai ter lugares para você se dirigir, aonde você vai encontrar esses iatros, esses médicos, digamos assim, que a gente vai chamar de médico, mas forçação de barra a gente chama de médico, que a ideia de medicina ela é mais tardia. São iatros, pessoas que conhecem o corpo humano e sabem ver a questão da autopsia, quer dizer, o ver as manifestações e dizer aquilo que você tinha, não é? Então, esse vai ficar nesse grupo, porque além de ele tem interesse, porque ele também está estudando. Ele também está adquirindo conhecimento com essas manifestações físicas da doença, não é? Então, você vai para lá e você vai ser tratado.
né? E se você tiver condições, você vai para Epidauro. Epidauro fica longe de Atenas, não é? Uma outra região, não é? Mas fica ali na Grécia também, mas você vai ter que dar uma boa caminhada. Vai para Eleusis, para tentar fazer a incubação, fazer o tratamento. Você está entendendo? Então, tem vários lugares onde você tem que se providenciar a tua ida para você conseguir encontrar essas pessoas que têm domínio do conhecimento, das ervas, para poder te curar. Agora, um fenômeno muito interessante que vai acontecer em 430, e depois dia 29, 28, mais ou menos, é o quê? Quando surge esse conhecimento médico de você cuidar da saúde, de você usar da higiene, da purificação, lave as mãos, lave seu corpo, que assim você está se purificando, você vai ter um outro grupo que vai chegar muito forte nesse momento, entendeu? Que são quem? A gente vai chamar dos magóis, dos feiticeiros, das mulheres que conhecem as ervas para curar. Né? Por que elas vão ser demonizadas nesse período? É aí que começa, aí você vai botar Medeia. Aí que entra a Medeia. Para vender seu peixe. Por quê? Você vai ter o quê? O que você vai ter? Elas estão rivalizando com o conhecimento que vem da retórica sofista, que está sendo criticada nas nuvens, você entendeu? Está sendo abordada nas nuvens, e elas também têm esse conhecimento. Elas vão ser rivais de quem? Dos iatros, dos fisicoís. Porque ela tem conhecimento, ela sabe, a mulher sabe mais do que ninguém, é a questão das ervas, chás que curam, esse caule serve para ir, e por aí vai. Então, por isso você vai ver várias mulheres nesse período sendo condenadas, até no período de Demóstenes, sendo condenada aí vão ser consideradas o quê? Pela prática da magia. É nesse período que surgem essas feiticeiras, essas farmaquides. Mas por quê? Quem é que está acusando elas disso? Esse grupo que seguem a retórica de Hipócrates, de Cos. Os sofistas, entendeu? Eles querem separar o mitos do logos. Eles querem fazer essa separação. E essas mulheres têm esse conhecimento. E no momento que esses indivíduos estão cobrando, talvez, ou não, Hipócrates não cobrava, o grupo, a etaireia de Hipócrates não cobrava para curar, mas tinha outros grupos que cobravam, não é? Então, diante disso, você que é pobre e não tem dinheiro, você vai aonde? Vai atrás daquela rezadeira que mora lá não sei aonde, que vai me passar umas ervas para eu beber, me curar. Você está entendendo? E ela vai ter lá o seu público. E esse público está rivalizando-se com quem? Com o Hipócrates. Por isso que muitas dessas mulheres vão ser levadas à justiça e vão ser condenadas à morte como feiticeiras. Quiser comentar alguma coisa? Para o caso romano aqui, de acordo com o autor Morris Silver, né, a Roma vai se retrair. Em vez de fazer uma globalização, né, de províncias e etc. e tal, vai haver uma retração. E aí a mineração vai ser uma alternativa para a agricultura ou atividade de navegação. Né? Então, esse pode, segundo o autor, ser um dos fatores para diminuir a praga. Né? Porque o que eles queriam aí no sentido é trazer alimentos. Então, se a moeda então, aí vai servir como veículo de troca. E outro fator que também aparece aqui, segundo o Morris Silver, é que cria-se os voluntários, os valones. Então, cada região de Roma vai ter um grupo de voluntários, né, talvez escravos, para fazer atividades que eram dos cidadãos. Então, quem vai morrer com a praga não é mais o cidadão romano, mas sim o escravo, que vai, pelo trabalho dele ali, morrer e não vai ter registro. Né? Agora, aqui tem uma pergunta do Newton Cordeiro, que acho que a Regina acabou respondendo, né, que pergunta se houve o conflito entre os curandeiros e as clepeidias. Isso até que, né, a Regina já deixou ali bem claro essa questão aí das mulheres, né, que faziam muitos remédios, mas também, de vez em quando, faziam um negocinho para matar um aí, né, Regina? Laís, isso é uma vírgula na vida. Não é nada.
Isso aí não é nada. Minha ideia é fogo. É um É uma meratório. vírgula. É uma vírgula. Para minha ideia não detalhe. é problema. É um detalhe. O Carlos Euclides aqui, ele nos questiona, né, falando de um documentário indicando que os atenienses tentavam aplacar a febre provocada pela doença nas fontes públicas e isso contaminava a água, aumentando os vetores de propagação da doença. É procedente? Sim, Tucídides, ele faz essa narrativa, né, que muitos, inclusive, se embebedavam, se entregavam à libertinagem de maneira desmedida, porque achava que acabou tudo ali. Fim do mundo. Uhum. Agora, a questão dessas fontes de água, o que aconteceu? É porque a pessoa, no caso ali da segunda narrativa de Tucídides, a febre era muito alta. Chegava um momento que a pessoa ficava desesperada com a quentura e ela se jogava nas fontes para aliviar, né, essa quentura. Isso acabava contaminando realmente. Quer dizer, ela já perdeu toda a noção lógica da questão. Se atirava nessas fontes para poder ficar, digamos assim, aliviar o sofrimento das bolhas que davam no corpo e a quentura que dava, né? E elas já acabavam também morrendo por causa ingeriam muita água. E você sabe que o excesso de água ele é fatal para a vida, né, do ser humano. Então, isso aí acontecia e, junto com isso, a contaminação também. Foi o caos, né? Por isso que eu falo que foi o caos, a desordem, né? Então, a gente entende agora por que no nosso, assim, todos os governantes do mundo, eles tentam manter um certo controle, porque se eles perderem o controle diante da pandemia, não tem retorno, gente. Se perder o controle, entendeu? Até a medida, se perder, porque as pessoas estão desesperadas. Entendeu? Diante dessa questão. E as pessoas, quando estão com medo, cometem loucura. Como que se esse indivíduo em sã consciência, sabendo que ali é uma fonte pública, ele pegaria a água e talvez jogasse em cima dele. Mas não, ele se atira. Quando ele se atira, ele é contaminado. E o outro não tem o que beber, vai beber aquela água assim mesmo. Não tem jeito. Você está entendendo? E acaba contaminando. Então, é o caos. Então, a gente entende que muitos dos governos que tentam organizar, não é? E o ser humano tem uma característica. Ele, em qualquer lugar do mundo, ele é irreverente. Tem uns que acompanham e outros não, né? Então, a gente tem que, às vezes, fazer o serviço do outro que não acompanha. Eu estou dentro de casa, entendeu? Além disso, eu estou com medo mesmo da doença. Não é por nada, não. Estou dentro de casa porque eu estou com medo mesmo. Eu não sei como o meu corpo vai reagir, porque você não sabe. E mesmo com uma vacina, e mesmo aqueles que... Eu estou acompanhando um amigo que teve a Covid, e as reações que o corpo dele está manifestando, eu estou aqui horrorizada de ver. Ele não ficou internado, não ficou entubado nem nada. Foi lá... a febre estava muito alta, voltou, mas ele está dizendo, ele descreve as reações, é como se fosse um diário, né? As reações, ele já perdeu o paladar, o olfato, tem hora que ele aguenta conversar, tem hora que ele perde totalmente, a fadiga é muito grande. Isso, de repente, pode ser para sempre, gente, não sei. Ou então, tem sequelas. O problema grande dessa doença é que ela tem sequelas e não estão sendo ditas para nós que sequelas são essas. Por quê? Cada um está tendo uma reação diferente. Bom, Zé quer comentar alguma coisa a respeito disso? Ou... Não, não. O Felipe disse que quer fazer... Felipe Nascimento disse que quer fazer alguma observação aqui, uma pergunta. Pode fazer. Não, primeiramente, parabenizar os meus colegas do NEA, os meus pares, o Alair, o Zé Roberto, minha orientadora Maria Regina Cândido, pela excelência da apresentação, e também trazer um pouco uma proposta de estender o debate, porque quando vocês falaram da questão da doença da peste, esse contexto político-social, pelo que eu entendi e aprendi da apresentação, ela tem uma coisa a ver com a questão dos emergentes das atividades comerciais e mercantis, e, de certa forma, eu vi a palestra de hoje como uma continuação do artigo do Porto de Falero, se eu não me engano, que é da professora Regina com o professor Lair Duarte. E, de certo modo, eu acabei vendo uma continuidade, né, dentro desses. E aí, nesse caso,
a pergunta aqui, não é nem uma pergunta, na verdade é um debate. Nesse caso, é correto dizer que essa perspectiva está muito ligada a uma perspectiva da história social, no qual a gente está vendo, analisando o contexto a partir de grupos sociais, no caso, vistos de forma, como a senhora mesmo diz, de forma de cima, né? Vendo a questão de um modo um pouco geral. E nesse caso, assim como a questão da cidade cosmopolita também, existiria a potencialidade de pesquisas para história cultural no estudo de caso dentro dessa temática, no caso, porque é um terreno que parece que tem muita direção. Posso Assim, responder? Pode, eu só ia fazer uma observação rápida, né, de que quando ele falou sobre essa questão do emergente, que inclusive entre esses grupos de asclepíades, né, que acabavam adentrando o Tíasos, né, de Asclépios, você vai ter algo semelhante acontecendo também com as magistraturas atenienses, como, por exemplo, a trierarquia, né? Que alguns emergentes vão começar a assumir também a trierarquia. Então, você começa a ter algumas quebras de paradigma dentro da sociedade ateniense e que vai afetar também a perspectiva cultural. Aí a Regina pode dar seguimento dentro dos apontamentos. Bom, na questão pode sim dar um estudo de casos. Como? Quando você vê a questão da pandemia, né, a reação diante dessa questão da doença. O niilismo. Tem grupos ali, que o Alaí até chegou a falar, que vão assumir uma determinada postura de total negação de tudo. Eu vou morrer amanhã, eu quero apresentar... um tipo modelo Maradona de viver. Eu vou morrer amanhã, vou viver intensamente tudo que eu posso hoje. Amanhã não quero nem saber, pode ser que eu não acorde. É o niilismo. Você vai ver as pessoas gastando, depenando as suas fortunas, há festas e mais festas, orgias, banquetes. Por quê? Eu não sei se eu vou acordar amanhã e vou viver. Eu não sei se esse mundo aqui que eu conheci, se ele vai estar presente. Eu não sei nada, eu não tenho amanhã. Então, é o niilismo total. Isso aí, sim, seria um estudo de caso. Como que determinadas pessoas vão reagir, né? No período do V século, vão reagir diante da pandemia, de maneira enquanto que outros vão procurar a cura, não há? Vão procurar a questão de se preservar a vida, a continuidade da vida, o outro vai dizer que não, acabou, tá? Gente, terra arrasada. Vamos viver o máximo que a gente pode, porque nós não temos amanhã, não é? E outro grupo que vai se aproveitar, né? Para você ver, tem como fazer estudo de casos. Né? Outro grupo que vai se aproveitar dessa questão, o excesso de morte, aquelas piras de cadáveres enormes que foram descobertos também, né? A gente sabe, em 1994, cadáveres enormes, um monte de cadáveres que foram colocados de maneira desordenada, aquela relação própria, proximidade com a morte, e os cultos esses cultos a divindades estrangeiras vão trabalhar, vai ser a crítica de Platão, vão começar a vender. Olha, se você tem um inimigo, entendeu? Eu tenho como tirar ele do teu caminho. Eu tenho como fazer com que ele suma de você. Você quer o quê? Você está apaixonado por aquela moça? Ela é casada, você quer destruir o marido dela, você quer acabar? Eu tenho como vender para você, eu destruo ele, eu mato ele, você fica com ela. Ela vai ficar apaixonada por você por longa data. E por aí vai. Então, você vai ver nas reações, é incrível, né? No meio da pandemia, as diferenças de reações que ela vai promover. Aí entra o estudo de casos. Cada um vai reagir, vai dar uma resposta do seu entendimento de uma maneira distinta. E agora, até puxando sardinha para o meu lado agora, conforme a senhora falou das pessoas aumentarem as festas, você também vai aumentar a questão da música também. Exato, no qual você vai ter a questão dos estrangeiros, muitos músicos metecos, porque na historiografia já é consolidado que Atenas era cosmopolita, já na metade do V século. Então, você vai ter novas formas musicais aqui, o que os grupos mais tradicionais vão ver com aqueles olhos. E eu achei muito interessante que esses conflitos entre a aristocracia tradicional,
se mantém presente até na questão da saúde, até na questão da medicina, né? Isso, Conforme foi trabalhado hoje, né? E no teu Interessante. caso, é essa questão. Os tradicionais, com aquela música Apolínea, ladainha, quieta, muito própria, né? E os emergentes, né? Vão vendo, não tem essa tradição, não vão seguir essa tradição, vão buscar uma alternativa, que é essa música mais dionisíaca, mais do tambor, mais agitada, mais é muito parecida, se você vê, é aquilo que você já sabe, é aquela música que parece, se você escuta, parece que você está do lado de quê? De uma escola de samba, não é? É isso que o Platão está criticando. Que ritmo é esse? Como vamos deixar esse ritmo entrar aqui para assumir os nossos jovens, trazendo-os para os dias de hoje? Qual é a crítica? O funk. É o funk, entendeu? Então, a gente está vendo aí que sempre que tem o tradicional brigando com o novo, não é? E os grupos que vão aderindo, e dentro dessa adesão, o discurso que é promovido para sustentar essa diversidade. É interessante ressaltar que Platão ele escreve posteriormente a esse processo aí da peste. Então, a modificação da sociedade, a modificação de uma sociedade que não retornou mais, algo que possivelmente a gente vem enfrentar. Exatamente, ele vai registrar o antigo, o tradicional e o novo que ele critica. Não é? Todo ali na sua retórica, não só ele, tem outros também, né? Que vão criticar essas novidades, essas questões, porque ele viu que a sociedade, antes era o Aristóteles Andrews, agora são os emergentes da atividade comercial e mercantil que estão dominando. É o comércio, coisa que é criticada, que está vista, não é? São eles que estão tomando o púlpito, estão se tornando magistrado, estão tomando a palavra. Não é? E aí você vai entender também por que os sofistas vão proliferar em Atenas. Porque esse grupo não tem educação necessária para poder ter a palavra. Então, os sofistas vão ensiná-los. Né? Aí é a crítica, vai ensinar ele a tornar uma coisa injusta, justa, através do discurso. Então, a gente está vendo, hoje em dia, o que nós somos? Nós somos tomados pelo discurso. Não é? Para você ver como que o discurso é poderoso no nosso meio atualmente. A propaganda, a televisão, o rádio, as informações, as fake news e por aí vai. E vai fazendo a cabeça das pessoas. Aproveitando essa questão do emergente, né, que vocês falaram para a Grécia, para Roma também vai ter casos assim, o estudo de caso. Pelo menos uns 3. Primeiro é que o Marco Aurélio vai escrever as meditações justamente no meio da pandemia. Né? E aí ter uma vida estoica, né? Mais reclusa, mais espiritual. Problema da crise. Né? Aí. Depois você vai ter a questão da própria coluna de Marco Aurélio, que vai dar uma ênfase grande ao exército de novo, né? Por causa deles serem o grande, aí talvez os pontos focais do próprio império no hospital de campanha dos militares lá das legiões. E depois a gente vai ter um caso de um senador romano, tal de Potóvio, que ele vai vir justamente dessas regiões da Germânia, né, e vai se tornar um senador depois das guerras marcomânicas, se aproveitando da tal da logística militar. Então, ele provavelmente se torna um grande senador, porque ele vai usar de uma retórica dizendo que a região da Germânia vai conseguir subsídios para sustentar Roma de novo. Então, são esses estudos de caso que aparecem agora por uma historiografia alemã e eslava e que se contrapõe à inglesa do Gibbon, né, que põe o fator econômico e o nascimento do imperialismo, né, na questão inglesa, onde a marinha e o exército são o tripé. A historiografia alemã e eslava está trazendo esses emergentes que vivem na região da Germânia, como um novo locus de poder. É uma outra historiografia que está sendo analisada aí. Bom, e aí a gente fica aguardando mais alguns questionamentos. Né? E eu falo também, Elaí, tem uma coisa sobre memória aqui, que eu achei interessante quando você falou a questão da tradição,
que eu vou deixar para a gente conversar depois entre a gente. Para a gente poder trazer depois a continuação desse debate, que ele dá, como a professora diz, dá pano para manga, né? Dá para a gente falar sobre isso durante muito tempo, né? Infelizmente, se a gente estivesse no NED, a gente ia estar falando sobre isso regularmente, né? A distância às vezes atrapalha um pouco, mas aí, o encontro, ele se atinge as suas finalidades na medida que permite a gente fazer essas interseções aqui. Por favor, a coordenadora do evento. Muito bem, então. Excelente, né? Muito bom. Agradecemos ao grupo, né? Foi excelente. E até convido também que vocês se lembrem que nós estamos com a chamada dos ensaios, né? Para colocar na página da SBEC, né? Que depois vamos fazer um livrinho com ele. Hoje nós mandamos a divulgação, a peste de Atenas e o coronavírus, lembram? Acho que vocês todos receberam, né? Ensejo para Letícides e Bruno Amaro Lacerda. Então, assim, nós estamos ainda com a chamada aberta. Todos os grupos podem mandar até 3 ensaios. Vocês poderiam reunir esse tema de vocês, que é excelente para os estudos clássicos na pandemia, que é a nossa coluna semanal. Tá? Eu espero receber textos de vocês. Está muito bom, está muito apropriado, né? Com certeza. E já estão prontos, né? Pode pegar os textos aí e mandar. Tá bem? Estamos aguardando. Vou ampliar um pouquinho mais o prazo, que era até agora, dia 30, vamos ampliar um pouco mais e vamos mandando, tá bom? Tá ótimo. Agradeço a vocês, foi muito bom. Né? E aí fica um texto também na SBEC, né? Além da apresentação de vocês, esses textos também. Eu espero que vocês mandem. Vai ser muito bom para nós. Tá? Então, nós temos agora nós, normalmente, no finalzinho, antes que o povo suma de vez, né, nós fazemos uma foto. O Ney faz a foto. Né? Eu faço isso só para apresentar dar um recado para vocês. Na próxima semana, será nosso recesso, né? Na semana seguinte, teremos o último grupo se apresentando, no dia 10/12, que é estudo sobre teatro antigo, e a mesa de encerramento na semana seguinte, 17/12. Mas na semana que vem, dia 3, que é o dia do recesso, nós teremos uma mesa redonda da SBEC, quase nesse mesmo horário, das 15 às 17, na 72ª reunião anual da SBPC. Amanhã vamos mandar para vocês, tá? A divulgação. Vocês vão poder assistir por um link do YouTube. Tá? Essa mesa terá... O tema será os estudos clássicos no Brasil para o século XXI. Eu vou coordenar a mesa, a professora Tatiana Ribeiro, né, a ex-presidente da SBEC, vai apresentar, o Marco Figueira, da UFRN, ex-presidente também, e a professora Camila Coutinho, da UNB, tá bem? E é interessante porque esse evento seria na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Natal. Aí, como não houve, ela está havendo virtualmente, e a cada mês está tendo um bloco. Agora é o último bloco, na semana que vem, de 30 de novembro a 4 de dezembro. Nós nos apresentaremos dia 3, exatamente no dia do nosso recesso aqui. Então, todos são convidados, amanhã nós vamos mandar a divulgação, tá bem?